mais uma vez, com grande satisfação, com muito carinho, com muito amor, que nos encontramos nessa casa que nos recebe de braços abertos para mais uma tarde de estudos e aprendizado a respeito dessa doutrina maravilhosa que os Espíritos trouxeram até nós e que ela foi codificada pelo grande mestre Kardec. Já sabemos que, ao adentrarmos as portas da casa, já somos envolvidos num abraço fraterno e por isso nós damos as boas-vindas a todos que estão presentes no salão, aqueles companheiros também que nos acompanham pela internet. Uma boa tarde, um cordial abraço, um beijo grande no coração e participem conosco aí dos nossos encontros. Nós estamos, esse mês, nós estamos numa campanha para auxiliar o COTIC, né? Então vai ser realizado um bingo, dia 27 de setembro, no domingo, das 15 às 20 horas, no Acre Clube, na rua Gaurama, 540, no Jardim França. O preço do convite sai R$30, com direito ao lanche, né? E bebidas inclusas, não bebidas alcoólicas, tá? Um refrigerante ou água estão inclusos nesse preço. Então é uma forma de nós arrecadarmos dinheiro para ajudar o COTIC, que inclusive passou por algumas dificuldades, tendo que fechar até uma das suas unidades por falta de recursos. Então, o convite para quem quiser participar, vamos abraçar essa causa com muito carinho para auxiliar esses companheiros que estão necessitados, né? Então, esse dinheiro é todo voltado para o COTIC, que ele atende crianças, né? Na sua maioria são as crianças deficientes ou crianças abandonadas, né? Aquelas que as famílias esquecem, perdidas por aí, e precisa do apoio da gente, quem puder ajudar, né? Colaborado. E temos as nossas atividades na casa, normalmente, né? Que são realizadas todos os dias nós temos reunião, os horários estão fixados no quadro de entrada e também estão disponíveis na página da internet. Nós temos um trabalho de terça-feira, que é às 20h10, às 8h10 da noite, que é um tratamento de passes para enfermos, para aqueles que sofrem de depressão e para quem tem dependência, né? Ou à distância, que é realizado também para aqueles companheiros que estão necessitados. É uma reunião praticamente que você se encontra com essas pessoas que estão necessitadas desse tratamento. Nas sextas-feiras nós temos aí o nosso grupo de atendimento espiritual, que é realizado também, fechado para as pessoas que têm a dependência química, né, outro tipo de dependências aí que precisam desse apoio, desse carinho que é realizado. Então, se tiver conhecer alguém que esteja nessas condições, traga até nós para que possamos ajudar, amparar. Isso é muito bom. Aos sábados nós temos aí a nossa tradicional entrega de lanches, né, que é realizada a partir das 17 horas. O grupo de trabalhadores e voluntários se reúne, prepara o lanche e às 18 horas começa a entrega para os nossos companheiros que se encontram nas ruas, entre as estações Carandiru e Tietê. É uma forma de levar um pouco de carinho para aqueles que às vezes não tem nada, né? Então você leva, principalmente nessas noites frias, acalentar um pouco, né, com um pouco de carinho. Isso é importante. Então, se alguém quiser participar, estamos de portas abertas, esperando voluntários aí que quiser participar com a gente. E eternos pedintes que somos, né, meus companheiros, né? Estamos às necessidades da casa aí para montagem das cestas básicas. Nós atendemos aí 72 famílias e nós precisamos aí, quem puder trazer alimentos não perecíveis aí, arroz, ou feijão, biscoito, sal, açúcar, leite, leite em pó, né? Então, estamos recebendo de braços abertos aí. Graças a Deus nós estamos conseguindo atendê-los, né? E nós queremos ver se ampliamos esse projeto, mas para isso precisamos ter a colaboração e continuar contando com a colaboração dessas pessoas benfeitoras, ok? Todo primeiro e terceiro domingo do mês, às 9 horas, é realizado um curso para gestantes e no final desse curso é distribuído um enxovalzinho para dar o primeiro acalento àquele companheirinho que está retornando a esse mundo, né, para que cumpra suas tarefas, suas missões. Então é feito o curso e no final entrega esse enxoval. É também um trabalho voluntário que é contando com o apoio de todos que participam dessa ajuda, tá certo? E nós estamos inaugurando, na nossa biblioteca nós temos aí disponíveis, né, o livro do Mirabelli. É um livro que foi desenvolvido com um trabalho de pesquisa muito grande e toda essa verba angariada com a venda dos livros é revertida para casa. Então, tem à disposição na nossa biblioteca, é só procurar o pessoal que está à disposição para poder ajudar. Então,
Fora esse, nós temos todos os livros da codificação, temos outros romances também, temos livros da João de Ângeles, ditado por João de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, temos livros ditados de André Luiz, por Chico Xavier, psicografados por Chico Xavier, e os livros da doutrina. Então, a biblioteca tem bastante disponibilidade de livros aí, quem quiser, interessado, inclusive os companheiros da internet que quiserem adquirir, manda e-mail para nós, manda os dados que a gente encaminha esses livros aí para todos. É uma forma de divulgar esse trabalho do Mirabelli também, que é importante, é o primeiro trabalho realizado pela casa, e muitos ainda serão realizados aí, mas estamos divulgando esse trabalho. Feito esses avisos, passado esses pequenos lembretes, né? Vamos então nos preparar aí para o início da nossa reunião, tá? E então convido a todos aí a cerrar os olhos do plano físico e elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre querido e aos companheiros da espiritualidade, que há muito prepararam esse ambiente para nos receber. Agradecido, Senhor, por essa oportunidade, pedimos que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos aprendendo nesta tarde, que essas informações, que esses ensinamentos, esses conhecimentos nos auxiliem durante a nossa jornada, Senhor, que confiantes no vosso amor, no vosso carinho, no vosso amparo, nos sentimos fortalecidos para continuar a nossa jornada. Então, do coração, nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade e que possamos nos ater ao que será conversado nesta tarde. Obrigado, Senhor, que assim seja. E envolvendo com muito carinho nosso companheiro Sérgio Mesquita, que fará a palestra da tarde. Que ele esteja feliz na sua exposição. Todos sejam felizes, né? Todos. Por favor, Sérgio. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode. Ah, é? Vai enroscar? Se quiser deixar baixinho, pode deixar. Não tem problema não, cara. Boa tarde a todos. Então é com grande satisfação que estamos aqui reunidos mais essa tarde, em nome de Jesus, né? Para que possamos todos nós buscar aquilo que, né, encontrar aquilo que viemos buscar, a paz, a tranquilidade e a luz que necessitamos para que possamos crescer cada vez mais. Que Ele esteja conosco, iluminando-nos, dando-nos as forças de que necessitamos para que possamos sermos fortes diante dessas situações que nós estamos vivendo mundialmente, né? Que a gente tenha razão, tenha sentimento, tenha humildade, principalmente para que a gente possa estender as nossas mãos da melhor forma possível para aqueles que precisarem de nós. Então o tema de hoje, pessoal, Trabalho da Razão, do livro O Reino de Deus, de João Nines Maia, pelo Espírito Miramês, página 137. O texto começa: Por que não vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho? É uma frase difícil, né? Porque não vês tu o argueiro no teu olho, porém repara no do teu irmão. Nós temos diante de nós uma questão muito interessante, né? Que é o fato de nós termos essa capacidade de julgar as pessoas. O texto hoje ele é bem repleto de várias situações em que ele fala do julgar, ele trata da fé, trata do escândalo, trata do nosso autoconhecimento. É um texto até que bem extenso, então nós temos que bater um pouquinho de cada situação aqui. Essa frase, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho, nos remete ao capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os misericordiosos, no texto, na página 143, onde ele fala exatamente isto, o argueiro na trave do olho, né? O argueiro e a trave no olho. Por que não vês tu um argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como diz o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, se tem uma trave no teu. Hipócrita. Tirai primeiramente a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. É um tema que está na Bíblia, descrito lá por Mateus. Então o Evangelho traz para nós esse esclarecimento, essa luz do que vem a ser esses caprichos que todos nós temos de
a capacidade de julgar as pessoas antes mesmo de nós mesmos nos olhar. Um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes de ver aquele que está em nós mesmos. Será que nós temos essa capacidade? Nós temos este atributo em nós? Ou nós podemos ter isso como um atributo ou um defeito em nós? Como é que nós julgamos isso? Como é que nós encaramos essa situação? Nós temos essa capacidade de sempre estar olhando as pessoas primeiramente e sempre deixando nós por últimos. Nós, às vezes, somos os perfeitos, somos os perfeccionistas e achamos que nós somos os melhores em tudo. Continuando o texto, eis a hora de a razão destacar-se. A razão, palavra importante. A nova filosofia espiritualista, ditada pelos espíritos superiores e coordenada por Allan Kardec, adverte que a fé, para ser verdadeira, tem o dever de encarar frente a frente a luz e o raciocínio. E o próprio Evangelho nos ensina que a fé sem obras é morta. A fé com obras requer o recurso da razão. Falando em fé, nós vamos para o capítulo 19 do mesmo Evangelho. Tá? Então, quer dizer, o texto ele vai várias vezes em vários temas do Evangelho e discorre muito bem o Evangelho. Então, o que ele fala aqui? A fé transporta montanhas. No sentido comum, é certo que a confiança em nossas próprias forças torna-nos capazes de executar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender estas palavras. Então é que ele fala muito legal aqui, ó. No sentido comum, é certo que a confiança em nossas próprias forças. Quando nós temos essas forças? Ela está bem lá embaixo, né? Essas forças estão precisando ser recarregadas, porque elas estão bem lá embaixo, né? Quando a gente procura alguma coisa, a gente procura uma casa espírita, a gente procura uma religião, significa que a gente está precisando de alguma coisa. Nós estamos necessitando reaver as nossas baterias. Chegou esse momento. Né? Às vezes até para ter uma forma de inspiração acontece isso conosco. Então Deus, em sua infinita luz, infinita bondade, ela deu todos os recursos que nós necessitamos para que a gente possa sempre recarregar as nossas baterias. Tem pessoas que acham, né, ou se sentem bem indo a uma floresta, um campo, né, a mata, o interior, a praia, algum lugar que faça bem, né? Ou vocês nunca ouviram aquela falar assim, eu preciso recarregar minhas baterias, né? Acredito que todos nós já ouvimos falar isso daí. Então, algumas pessoas, elas se utilizam de algum meio para recarregar essas baterias. E às vezes, ou do meio religioso, ou do meio da natureza, de alguma forma, certo? Isso nos é dado de presente. Graças a Deus que a gente possa, né, agir dessa forma. Então ela fala, quando a gente recarrega as nossas baterias, nós somos capazes de executar coisas materiais que não podemos fazer quando a nossa fé está fraca. Então nós necessitamos dessa força para que a gente possa lutar. Então isso é aquilo que move o nosso pensamento, isso que move a nossa vontade de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, de adquirir alguma coisa. Isso é o que nos movimenta, que nos faz ir para frente. Imagina só se nós deixássemos que as coisas acontecessem tudo ao léu, não desse confiança para nada, o que isso se tornaria? Né? Então, existe uma lei na natureza que faz com que isso nos dê essa energia que necessitamos para repor as nossas forças. E quando duvidamos de nós mesmos, mas aqui unicamente no sentido moral, tá? No sentido do ser humano, no sentido da razão, principalmente, do fato de poder crescer e entender aquilo que está à nossa volta. Então, no próprio texto ela fala, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe aguardar, pois, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza, quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e crê suprir as forças com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então é preciso o cuidado para não confundir a fé com a presunção, principalmente. Então ele fala dessa forma, no texto ele fala, para ser verdadeira tem que dever encarar de frente a frente com a luz do raciocínio. E o próprio Evangelho nos ensina que a fé sem obras, né,
ela é morta, e a fé com obras requer recurso da razão. Então aqui ele dá essa explicação. O sentido que nós temos com relação às coisas que nós fazemos em nossas vidas, como nós utilizamos essa fé sincera que nós temos em nós mesmos. Ela constrói, ela é construtiva, ela produz alguma coisa. A doutrina espírita vê a necessidade dessas duas forças, de maneira que uma é o complemento da outra, na esfera do aperfeiçoamento espiritual das criaturas. O não julgueis para não seres julgados, da boa vontade, da boa nova de Jesus, vem demonstrando que para não julgarmos os nossos semelhantes, é imprescindível que venhamos a conhecer os distúrbios causados pela maledicência. Os distúrbios causados pela maledicência. O que vem a ser isso? O que a maledicência causa nas pessoas? O que a palavra ela causa nas pessoas? Todos nós sabemos que a palavra ela tem uma força gigantesca. Então, quando nós maledizemos alguma coisa, nós estamos emitindo um som, nós estamos emitindo movimentação na atmosfera, moléculas. Então, estamos emitindo ondas que, direcionadas, vão para algum lugar. Quando nós fazemos uma oração, o que nós estamos fazendo? Da mesma forma, nós estamos emitindo ondas para que essas ondas cheguem até o objetivo e atinja o seu objetivo. Nós estamos emitindo ondas. E as palavras são a mesma coisa. Então, elas atingem o seu objetivo, querendo ou não. Então, a maledicência é isso. Nós podemos prejudicar certas pessoas, às vezes até inconscientemente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Então, ele fala... É imprescindível que venhamos a conhecer os distúrbios causados pela maledicência, analisando os efeitos da nossa indisciplina e sentindo na própria carne aquilo que desejamos aos outros. É imprescindível que venhamos a conhecer os distúrbios causados pela maledicência, analisando os efeitos das nossas indisciplinas e sentindo na própria carne aquilo que desejamos aos outros. É a razão que nos dirá o que devemos julgar, certo? Então, tomar muito cuidado com isso, com os nossos pensamentos. Quando nós emitimos esses pensamentos, fatalmente eles vão chegar aos seus objetivos, ou no bem ou no mal. Então, por isso que a gente fala, né? Ou temos essa experiência, quando nós falamos, vamos vibrar para alguém. O que é vibrar? Você está emitindo ondas para alguma coisa, para alguém. Vamos vibrar para os hospitais. Os nossos pensamentos estão sendo direcionados para essa situação ou para esse local, para que a gente possa emitir essas ondas benéficas para que essas pessoas possam ser banhadas nessas luzes que serão derramadas nessas pessoas. Vamos emitir nos nossos pensamentos àqueles irmãos que estão necessitados, como existe na situação do passe, né? Passe à distância, principalmente. Vamos mentalizar essa pessoa para que ela possa receber esses pensamentos benéficos, para que ela possa melhorar, se sentir cada vez melhor. Isto é a nossa emissão de onda, e isso é aquilo que o André Luiz ele fala da nossa força da glândula pineal, que movimenta, que é a nossa usina que nós temos no nosso pensamento. Essa usina geradora de força e energia que nós temos dentro de nós e que muitos nem conhecem, desconhecem disso daí. Então, quem tem esse conhecimento da doutrina espírita, ou tem um pouco estudo, né, da doutrina, isso é bem analisado, é bem exposto para todos os alunos, para todas as pessoas, explicando o que vem a ser essa emissão de pensamento, essa vontade que nós temos de ajudar as pessoas. Então, às vezes, fala assim, poxa vida, eu quero ajudar certa pessoa, eu quero fazer isso, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Basta mentalizar a pessoa, basta simplesmente passar pela pessoa e desejar coisas boas para ela, basta estar próximo da pessoa ou mentalizá-la e emitir esses pensamentos que nós estamos fazendo já um grande benefício para ela e para nós mesmos. Quando fazemos maledicências, todos nós sabemos que existe ação e reação, certo? Então, o que vai, bate e volta, bate e volta. Então, sempre o bem, sempre caminhamos na luz, sempre caminhamos no crescimento, no entendimento, na razão, certo? Na fé construtiva, não na fé morta, que é aquela fé sem obras. Então, não julgueis para não seres julgados. Volta novamente ao capítulo 10. Por ser inclinado aqui, as marcações vão descendo tudo aqui. Ele volta novamente ao capítulo 10. Na página 143. Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem o pecado, atire a primeira pedra. Uma frase muito importante, né? Aquele que estiver sem o pecado, que atire a primeira pedra. Célebre frase, né?
Não julgueis para não seres julgados, por seres julgados da mesma maneira que julgardes os outros. E se usará para convosco da mesma medida que medirdes a eles. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse-lhe Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não precise para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgarmos a nós mesmos. Agora eu pergunto, nós fazemos um meia-culpa? Nós fazemos esse auto-julgamento? Muitas vezes não, né? Nós temos essa capacidade de estar sempre julgando os outros e nunca pensar em nós mesmos. Está sempre vendo a trave no olho dos outros e não vê o que está na nossa. Então, esse é um mal do ser humano. Então, a gente precisa disciplinar o nosso ser, disciplinar essa forma negativa que nós temos ainda impregnada em nós e relutar para que isso não se sobreponha às nossas boas vontades. Nem condenar entre nós. Antes de recriminar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não nos caberá. Então, sempre fazer esse auto-julgamento, essa autocrítica das nossas situações, quando nós estamos numa situação que podemos realmente fazer isso. Porque quando a gente sempre fala que quando a pessoa ela está nervosa, quando ela está totalmente desequilibrada, ela não consegue fazer isso. Ela só vai ver o erro depois que cometeu. Ela só vai pré-julgar ou ela só vai fazer uma autoavaliação depois que aconteceu. Então nós vemos muitas fatalidades acontecendo, muitos erros gravíssimos acontecendo, principalmente nessa situação, em que a gente não conta até 10, não senta, não bebe um copo d'água antes de agir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque depois a resposta ela vai vir arrasadora. É muito difícil enxergarmos defeitos no... Desculpa, o texto está errado aqui, tá? É muito fácil enxergarmos defeitos nos semelhantes. E para isso, não é preciso frequentar escolas. Não é nem preciso. Isso é uma coisa tão natural do ser humano, tão impregnada em nós, que ninguém precisa ensinar a nós. Certo? O ambiente do mundo, vinculado aos nossos instintos inferiores, nos conclamam ao julgamento espontâneo, à ofensa diária, à vaidade orgulhosa, ao amor interesseiro, ao dar esperando retribuição. Quer dizer, às vezes muitas dessas coisas acontecem tão naturalmente, tão espontaneamente no nosso ser, está tão impregnado em nós, que em certas situações, em certas ocasiões, nós não conseguimos lidar com isso. Tá? Nós somos tão fracos ainda espiritualmente, tão bebês, tão imaturos, tão necessitados, que essas coisas acontecem em nós e às vezes se sobrepõem a tudo aquilo que a gente pensa ou age. E isso acontece de uma forma tão sutil e acontece de uma forma tão rápida que às vezes aconteceu. E, como nós falamos há alguns minutos atrás, depois é que nós vamos ver o que nós fizemos. No entanto, a fé, recebendo a cooperação do raciocínio, quando nós conseguimos, tá? Enseja-nos dar início ao conhecimento da verdade, estabelecendo entre fé e razão uma verdadeira troca de valores imortais. Passamos a não julgar os atos alheios, não por medo de quem os pratica, mas por cientificarmos-nos pela inteligência que perturbaríamos uma alma envolvida em erros e acertos, tão necessários à sua evolução espiritual. Ou seja, nós não devemos criticar certas situações, porque às vezes a pessoa ela passa por alguma situação, né? Vocês já devem ter visto assim, é um ato de crescimento, é espontâneo isso. A natureza lhes dá essas condições, ou o plano espiritual lhe deu essa condição para que essa pessoa ela possa estar passando às vezes por certas situações que é um crescimento espiritual para ela, certo? Deixei bem claro para vocês o texto? Então, vou só dar uma lida novamente, tá? No entanto, a fé, recebendo a cooperação do raciocínio, enseja-nos dar início ao conhecimento da verdade, estabelecendo entre fé e razão uma verdadeira troca de valores imortais. Passamos a não julgar os atos alheios, não por medo de quem os pratica, mas por cientificarmos pela inteligência
que perturbaríamos a uma alma envolvida em erros e acertos, tão necessários à sua evolução espiritual. Certas situações nós não devemos, ou seja, meter o bedelho, deixar que aconteça, tá? Que é a natureza, tá certo? Não cabe a nós julgarmos. Com o nosso apressado julgamento, envenenamos os recursos que poderiam ser usados pelo Espírito. Olha aí, presta atenção, hein? Com o nosso apressado julgamento, envenenamos os recursos que seriam usados pelo Espírito para sofrer menos. Olha só a situação em que podemos cair. Liquidando a oportunidade daquela alma rumo ao conhecimento da verdade mais acentuada, obrigando o nosso semelhante a começar de novo. Olha o que a gente pode causar em outras experiências. Nada perdeu, porque nada se perde no infinito campo da vida. Importante isso. Porém, fomos, com a indulgência, instrumento de perturbação para os outros. Então, essa frase, não julgar para não sermos julgados, é importantíssimo em todos os sentidos. Tá? Tomar muito cuidado com isso. E como que livres, sentimos-nos na nossa vaidade mais inteligentes. Mais uma vez, a vaidade tomando conta, se sobrepondo ao nosso ser, ao nosso espírito. Nos tornamos inteligentes que os outros. Atolamo-nos no engano pegajoso, vendo os defeitos alheios. Parecia-nos um dom valoroso e até uma caridade. Todavia, o preço dessa ilusória evolução nos será alto. Então, muito cuidado com isso. Tá? Julgar para não sermos julgados. Criticar aquilo que não nos cabe. Ah, coitado fulano de tal, não sei o que lá. Fazer aquilo que a gente falou aqui. Mentalizar que essa pessoa possa vencer, para que essa pessoa possa superar todas as situações adversas que ela está passando e não intervir. Se houver a necessidade da interferência, já é outros 500, certo? Porque é muito difícil, é muito sutil a gente entrar nesse meio e nesse campo. Então, quando a gente fala, poxa vida, tem tantas pessoas aí na rua que a gente poderia ajudar, tantas pessoas aí que a gente não sei o que lá, às vezes é muito difícil nós entrarmos nesse meio e querer, de todas as formas, nos dedicarmos de corpo e alma a certas situações. Às vezes a gente vê muitas pessoas que passam por situações aí nas ruas que são pessoas totalmente desequilibradas mentalmente. A gente vê casos de pessoas que acolhem pessoas dentro de casa, o que acontece, né? Assassinatos as pessoas elas são totalmente transtornadas, elas causam problemas seríssimos, às vezes em certas famílias, que querem de todo o coração ajudar certas pessoas, mas essas pessoas elas agem totalmente oposta àquilo que nós almejamos, certo? Então a resposta é totalmente ao contrário. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa situação. Então cabe a nós mentalizar e sempre fazer uma oração, uma prece para que a gente possa agir da melhor forma possível. Ficamos devedores no banco universal da vida, do mal que causamos aos outros por faltar-nos julgamento com fé. Uma razão esclarecida na comparação entre algo que os outros sentem com aquilo que igualmente devemos sentir, por sermos todos iguais. Então, ou seja, ficamos devendo no banco universal da vida do mal que causamos aos outros por faltarmos o julgamento com fé. Uma razão esclarecida na comparação entre algo que os outros sentem com aquilo que igualmente devemos sentir, por sermos todos iguais. Então, tomar cuidado, que a gente falou agora há pouco, tomar muito cuidado com esse equilíbrio, essa balança. O que eu penso, às vezes, não é a mesma coisa que a outra pessoa pensa. Então, pensamentos opostos. Tá? Muito cuidado com isso daí. Esse equilíbrio para que a gente possa manter essa situação. A verdadeira missão do Cristo na Terra sempre foi o de educar o Espírito, revelando as leis de Deus através das fontes variadas, no sentido de atingir a todos com eficiência e amor. Quando a gente fala a verdadeira missão do Cristo, e às vezes nós nos colocamos nessa situação, querendo nos comparar ao Cristo, certo? Nós temos essa capacidade também, de às vezes nós queremos nos comparar a certas situações, sermos um igual ou até mais.
e é onde nós caímos nessa situação, às vezes, desequilibrada, situações, às vezes, embaraçosas, e que fazem com que realmente haja novamente esse desequilíbrio. Então, às vezes, nos falta até a fé verdadeira, nos falta até o amor verdadeiro para que a gente possa agir com certas situações. Às vezes, nós não temos nem para nós mesmos, como é que a gente, às vezes, consegue querer fazer alguma coisa a mais pelos outros. Então, estejamos sempre nós de bem com a vida, estejamos sempre nós equilibrados em primeiro lugar para que a gente possa começar a agir com outras pessoas. Deixar com que o desequilíbrio se afaste de nós em primeiro lugar. Estejamos bem com a natureza, estejamos bem com nós mesmos. Se o Cristo julgou necessário o escândalo, olha só, se o Cristo julgou necessário o escândalo, então, quando fala do escândalo, nós vamos para o capítulo 8, o Evangelho. Capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. Na página 128, ele nos fala, né? O escândalo, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Então é estranho, né, pessoal? Às vezes uma dualidade nessas coisas. Poxa vida, se Jesus permite, Deus permite essas coisas, por quê? Então, às vezes, a gente pensa, né, no equilíbrio que é a situação, o espírito, no equilíbrio que é o entendimento, no equilíbrio que é a razão. Às vezes são coisas que a gente fala, poxa vida, será que eu estou entendendo? Será que ele falou realmente isso? É verdade isso mesmo? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam. Bom, se ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que eles aconteçam? Vai, peraí, estou entendendo. Mas ai daquele que o ocasionar. A gente fala, poxa vida, nós estamos passando por uma situação praticamente quase que idêntica a isso. Nós estamos vendo aí o Mensalão, nós estamos vendo aí o Lava Jato. Aconteceram, situações que aconteceram. Houve o escândalo, a denúncia, tá? Agora o que está acontecendo com essas pessoas que causaram o escândalo? Estão sendo julgadas, certo? Então nós podemos tomar como uma base bem grosseira essa situação. Causado o escândalo, tá? As pessoas apareceram por causa do escândalo e agora quem causou o escândalo está sendo julgado, tá? Se o Cristo julgou necessário o escândalo, advertiu também sobre as consequências que poderiam advir para os escandalosos, mesmo sendo indispensáveis os escândalos. Então, às vezes é necessário que elas apareçam para que eles possam ser julgados e punidos, certo? Mas ai daquele que causou o escândalo. Nós estamos vendo essas pessoas que causaram o escândalo que está acontecendo. E espero que sejam realmente julgados e punidos, né? Esse é o nosso desejo. Necessário se faz que nos oferecemos constantemente para sairmos do escândalo, porque sem o esforço próprio, nunca sairemos de suas garras para alcançar a liberdade em forma de verdade. A verdade é essa tão difícil para todos nós, né? Às vezes nós tentamos, chegamos próximo e às vezes caímos. Se julgas os outros possuídos de feiura física, é porque esquecesses de contemplar-te demoradamente em frente ao espelho. Olha só que bela advertência, né? Puxa, fulano é feio pra caramba. Nossa. Olha que fulano tá não sei o que, não sei como é que aparece, não sei o que lá. Mas ninguém não se para, né, se olha no frente do espelho e se faz um auto-julgamento, né? Então, mais uma vez um defeito nosso, é aquilo, essa capacidade que nós temos de estar sempre julgando e achando que nós somos os donos da verdade, os verdadeiros. A verdadeira forma perfeita, né, ou a forma perfeita. Se julgas os outros possuídos feiuras física, é porque esquecesse de contemplar-te, né, demoradamente frente a um espelho, sem proteger-te. Olha só, hein? Sem proteger-te. E, no caso de seres cegos, né,
e não notares os traços mal postos da fisionomia por causa ou por processos que desconheceis. Não deveis desconhecer que, da mesma maneira que julgas os outros, pode receber-lhes os julgamentos. Então é essa balança, né, pessoal? Esse sobe e desce, esse pré-julgamento que nós fazemos dos outros. O tema em si, automaticamente, ele deixa bem claro, envolvendo a fé, né? Questionando a nossa fé, questionando o escândalo, questionando o julgamento que nós fazemos das pessoas, das situações que nós vivemos, no nosso dia a dia, as nossas situações. O nosso desequilíbrio mental em certas situações que façam que a gente haja totalmente descontrolado, né, perante certas situações. Então, tomar muito cuidado com esse negócio, né, nós queremos julgar as pessoas e agir de formas inconsequentes. A razão, quando disciplinada pelo coração esclarecido, compara as necessidades espirituais de cada um e, pela sua autoanálise, descobre os mesmos defeitos dos outros em si mesmos. Tá vendo? A razão, palavra fortíssima, tá? Quando disciplinada pelo coração esclarecido. Tá? Então, a gente se pergunta, quando que nós somos esclarecidos? Né? Compara as necessidades espirituais de cada um e, pela autoanálise, descobre os mesmos defeitos em nós que existem nos outros, ou ainda faltas maiores. Daí é que vem a máxima famosa que, para nossa observação, é a frase, conhece-te a ti mesmo. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela estava escrita no templo de Delfos, né, na Grécia, né? Então Sócrates, ele se utilizou muito dessa frase na filosofia, né, para ensinar os seus discípulos, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, quando é que nós nos conhecemos a nós mesmos? Essa autoanálise, esse momento, né, de reflexão, que sempre falam, né? Façam um momento de reflexão. Parem e pensem o que vocês estão fazendo. Quando é que a gente conhece? Quando é que a gente consegue fazer isso? Vocês conseguem fazer isso normalmente? Todos nós conseguimos fazer isso normalmente? Difícil, né, pessoal? Difícil, mas não impossível. Tá? Existem aqueles momentos em que a gente ouve uma musiquinha de paz e tranquilidade e a gente consegue relaxar um pouco. Ou nossa vida está tão internet, ou nossa vida está tão Facebook, está tão WhatsApp, está tão não sei o que toma todo o nosso tempo, né? Poxa vida, agora eu não tenho tempo mais para nada, né? Mas você vê pessoas na rua andando, sendo atropeladas. Pessoas andando, passando escada, caindo dentro de chafariz, dentro de shopping, esse negócio. E aí? Quem é culpado disso aí? Uns minutos atrás, antes de nós iniciarmos a nossa palestra, o Washington comentou alguma coisa do tempo, né? Das situações que nós estamos, o desequilíbrio do tempo, né? O homem, né? Os bois. Os bois não são culpados. Então seria assim, então o WhatsApp é culpada, então a internet, a Facebook é culpada. Tá? Quem fez, né, a Facebook? Quem fez foi o homem. Tá? É único e exclusivamente o homem, o ser humano, que é culpado de tudo, todo o desequilíbrio que ele causa para ele mesmo. Tá? Então existe esse momento, então tem que existir esse momento em que ele tem que parar e conhecer a si próprio, o que ele está causando, o que ele está fazendo. O boi ele não é culpado. Tá? Ele sempre existiu. Tá? Talvez até antes de nós até. Foi um animal que existiu até antes do homem ainda. Existia um equilíbrio. Tá? Mas o homem, na necessidade de comer a picanha no final do mês, necessidade de ir à churrascaria, né? Levar a família, levar a mãe, levar o pai, levar o colega, levar o chefe, levar o comprador, a necessidade de, tá? Necessidade de causa a certas situações. Então, conhece-te a ti mesmo. Quando é que nós nos conhecemos a nós mesmos? Quando é que nós paramos e pensamos nas situações que nós estamos causando para esse mundo? Nós não estamos parando nem pensando. Estamos deixando correr, simplesmente. Tá? Deixamos ao léu, deixamos à la volonté, como diz o francês. Né? Deixamos correr à vontade. E nós estamos sofrendo as consequências. Carros derretendo na Itália, né? Sim. Calor excessivo. Tá? Por quê? Desequilíbrio da natureza. Certo? Certo? Então, é isso aí. Conhece-te a ti mesmo. Célebre frase que Sócrates se utilizava. Então, para encerrar o texto, não é este o trabalho que Jesus Cristo no coração, não é esse o trabalho de Jesus Cristo no coração da humanidade? Não é esse o trabalho da doutrina espírita no seio da humanidade? Cremos que sim.
Estas duas forças espirituais, com a mesma potência, objetivam o aperfeiçoamento das almas, respeitando suas gradações na escala evolutiva. Espero que nós estejamos atingindo essa escala evolutiva, né, pessoal? No entanto, pede a todos nós, nas áreas que nos compete viver, o esforço próprio, principalmente, tá? O esforço próprio. Pois somente com este, né, com ele, através dele, o Espírito reconhece a ajuda de Deus, o amparo de Jesus, a cooperação dos espíritos superiores e o princípio da verdadeira felicidade. Lembremos-nos novamente do Evangelho, tá? Quase praticamente todo o texto aqui ele está dentro do Evangelho, tá? Principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que muito nos ilustra ou nos ensina, para entendermos com mais profundidade a lição quando proclamam: com a mesma medida que medires, sereis medido. Não devemos medir a ninguém pelo que é ou deixa de ser. Se notarmos algum argueiro no olho do nosso semelhante, silenciemo-nos e observemos os nossos. Se por acaso estamos limpos de traves na visão, procuremos nos aperfeiçoar em outros pontos e, como nosso exemplo, poderemos ser útil aos que têm visão embaçada, nos sentirmos úteis para auxiliar aquelas pessoas que necessitam. Desde que estamos na Terra, é porque somos todos necessitados de luz, que devemos, pois, não julgar a ninguém. Então, somos todos nós necessitados, estamos todos nós no mesmo barco, certo? Então, voltamos à célebre frase: conhece-te a ti mesmo, né, para que a gente possa auxiliar aquelas pessoas que estão precisando de nós. Certo, pessoal? Obrigado, Sérgio. Bom, agora abrimos espaço para o comentário, né? A pergunta a respeito do tema. É esse momento que nós temos de trocar essa informação. Então, se alguém desejar fazer um comentário, formular um questionamento, agora é a hora. De preferência, colocações, tá, pessoal? Não, é só um comentário que você falou do Facebook e do WhatsApp. Cada dia está piorando mais, né? Porque as pessoas, você vê nos lugares, o pessoal nem se fala mais. Exatamente. Esses dias eu estava no meu serviço, estava um momento tranquilo, aí eu olhei para o lado assim, o pessoal, a gente trabalha com computadores, no telefone, aí eu olhei para os meus colegas de serviço, estava todo mundo, cada um no seu mundo, no seu celular. É incrível, assim, um rapaz, a outra, e assim, falando, então assim, não tem mais aquele contato, não tá sem serviço, troca uma ideia com um colega, alguma coisa, não, o pessoal está no mundo dele, individual, assim, você vai numa festa, você vai num barzinho, ninguém mais tem aquela coisa de querer ter um contato físico, que nem fala, em terra de WhatsApp, ligação é declaração de amor, né? Então ninguém mais nem fala mais, é aquela coisa. Então, realmente, infelizmente, a gente está cada vez pior. Era só um comentário sobre isso que realmente é verdade. Eu vou falar mais ainda, não é só no trabalho, lá em casa tá a mesma coisa. Às vezes chegam meus irmãos lá em casa, sentam no sofá e ficam... E minha mãe sentada lá no sofá, fica lá só olhando, coitada. Fica lá observando. Os irmãos, todos eles sentados, e todo mundo sentado no sofá. Na minha casa, às vezes eu Tá vendo? assim, ó, eu falo, realmente, eu preciso mudar isso. Você realmente então tapa na cara. Você falou, realmente. Minha mãe tá lá em casa Exato. querendo conversar, que ela não tem WhatsApp, já é uma senhora de idade, eu tô assim, ó. Exato. Eu falo, Patrícia, não sei o quê. Vou mandar uma mensagem, peraí. Uma autoanálise. Uma autoanálise. É uma autoanálise. Tem que fazer uma autoanálise. É uma autoanálise. Fazer uma autoanálise. Até que ponto eu posso ir, até que ponto, né, a medida certa para que a gente possa depois não se arrepender de certas situações, né, da perda daquela palavra amiga que a gente pode estar passando por uma pessoa. Tá, assim, no mesmo ambiente do WhatsApp, né? Uma falando com a outra. Exato, cara. Exato. Pelo WhatsApp, né? Exato. Exato. A gente tem que ver também, a tecnologia é muito boa, né? A tecnologia, o progresso, não tem como evitar isso aí, né? A comunicação ela rompe barreiras. Hoje nós sabemos de tudo que acontece no mundo, tudo, emitimos comentários de tudo que acontece graças à informação. Mas também nós não podemos deixar aquela parte do carinho, aquela parte do contato humano de lado, né? Aquela fase de olhar no olho da pessoa e falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Alguma coisa nesse sentido. Porque o próprio mestre falou para nós, né? Abrace o teu semelhante, né? Abrace o teu semelhante, caminha junto com ele, porque você tem muito que aprender. Então, nós temos que fazer a nossa parte, deixar a tecnologia, usar a tecnologia como ferramenta para
modificar o mundo, mas também não podemos perder aquele carinho, aquele respeito com o nosso semelhante. Não deixar com que ela sobreponha. Né? Exatamente. Ela está se sobrepondo aos nossos sentimentos. Né? É isso que está acontecendo. Exatamente. Exato. Exato. E a internet é um campo de críticas, né? Porque você abre um comentário, você abre lá, todo mundo é o dono da razão lá, né? Acontece, cachorrinho caiu do penhasco, aí começa aquela crítica, Exato. aquela família brigando, pai bateu no filho, aí começa. Nossa, que absurdo. Ninguém tem direito de intervir, né? A situação dele. Nossa, não e chama os direitos humanos. eu acho que acho que hoje em dia as pessoas julgam muito mais do que antigamente, porque abriu o campo da tecnologia. As redes sociais elas se tornaram parte praticamente da vida das pessoas, né? Nossa. Aí nós... Postar o que está comendo, né? Então a banalidade, né? São coisas fúteis, né? Que a gente poderia até evitar, mas as pessoas elas banalizaram certas situações. E aí depois não pode reclamar, né, pessoal? Que está passando por certas situações, acham que estão em desequilíbrio, não sei o que lá. Então, quer dizer, não pode reclamar. Se as pessoas estão se deixando levar, infelizmente, a consequência ela vai ser sofrida. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, né? O pessoal está falando isso daí, mas só que a gente nunca pode esquecer, baseado num texto, que seria o intuito, né? A fé. Então nós temos que ter fé que Jesus está no comando. Exato. E Deus, o Pai Supremo, também está no comando. Se eles estão permitindo, aí seria aquilo que você falou, até num texto, se permite isso, o escândalo fica difícil de entender. Então aí, começar a questionar isso, para mim, é começar a questionar a divindade de Jesus, de Deus, porque senão você fica, como eles permitem isso? A ideia não é permitir isso, de novo é aquilo, é o homem que está errando. Exatamente. Entendeu? Porque está sendo preparada uma nova sociedade, um novo mundo, certo? Para nós realmente evoluirmos. Então é necessário todo esse conhecimento, toda essa tecnologia tinha que vir. E isso vai aumentar ainda mais. Ela atinge todas as classes, principalmente, né? Atingindo todos aqueles que vão habitar aqui a Terra. Então é necessário realmente o conhecimento disso. Sim. E o manuseio certo disso. Agora, quem está errando, é como você mesmo colocou, né? Quem erra é o homem. Não Porque se a gente for ver bem, todos nós podemos perceber que hoje a internet, hoje principalmente o Google, por exemplo, atinge todas as classes. A gente vê as aldeias indígenas lá nos lugares mais inóspitos que a gente possa imaginar. O carinha lá com o computador, lá ligado na antena, tá? Até, né? É impressionante, né? Isso vai trazer uma mudança completamente nos pensamentos. No pensamento, por isso que daqueles você vê... que não tinham esses recursos anos atrás, hoje eles conseguem ter uma condição mundial, né? E isso é a permissão de Jesus. Com certeza. Deixando acontecer. Com certeza. Então, e aí vai realmente... Acreditamos que sim, né? Acreditamos que seja realmente coisa... Senão a nossa fé não vai valer a pena. Se você não crer nisso daí, então para que você está... Você tem que acreditar nisso. Quer dizer, esse é o intuito mesmo da nossa crença, da nossa fé. Né? Todo. Exatamente. Não podemos esquecer, né? Aproveitando o gancho, né? Todo mundo aí. Não esquecer o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, o progresso está aí. O progresso está aí. Como nós vamos utilizar o progresso é que vai influenciar, é que vai dar um norte. Então, da maneira que eu usar, eu vou ter a recompensa do ato praticado. Então, se eu usar de maneira correta, saber utilizar isso para benefício do mundo, para a mudança da sociedade, para que torne uma sociedade mais próspera, né? Aí tudo bem, isso é válido. Agora, quando eu me pego a uso isso aí para pequenas coisas, para puxicos, mutricos, nada que não seja criativo, eu vou ter as consequências. Infelizmente. Também. Infelizmente, assim, Deus permite isso justamente para o homem aprender. Uns aprendem por bem, outros aprendem por mal, uns apanham da vida, outros se dão bem na vida, mas no final todos vamos ter consciência de que... Exatamente. Nós temos que entender que o mundo, o progresso, as sociedades, os espíritos que estão retornando aqui, então tudo isso faz parte de um grande ciclo, que se fecha justamente quando o homem parar de se preocupar com a vida dos outros e cuidar da sua, né? Para depois, resolvendo seus problemas, auxiliar o problema dos outros.
Então, essa é a grande mensagem. Um momento nós vamos chegar nisso aí. Esse é o crescimento do ser humano. Exatamente. No momento que a gente passar a ver a humanidade, como o termo diz, humanidade, humanos, todo mundo, né, trabalhando em conjunto, deixar suas, né, se preocupar com o que acontece com o outro, para se preocupar com você, primeiro reorganiza você para depois auxiliar o próximo, né? Então é isso que, tudo isso que nós falamos nos leva a essa conclusão. Então temos que agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade, a Jesus que está no comando, né? E que com certeza isso vai melhorar. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço obrigado, a todos Serginho. a participação. Obrigado. O garel todo, né? Bom, meus irmãos, então, depois de muito conversarmos, depois dessas colocações, da exposição do tema, né, de muito recebemos, porque estamos sempre recebendo, então vamos dividir um pouco de tudo isso com aqueles que estão necessitados. Então, convido a todos a fechar os olhos do plano físico, né, para unirmos nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, e vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, para que elas possam ser orientadas, sendo levadas a todos os confins do planeta, que unido com as outras forças benfazejas, possamos, Senhor, trabalhar em benefício daqueles que estão necessitados. Por todos aqueles que fogem dos conflitos, abandonam suas famílias, suas casas, fugindo de um sofrimento, buscando acalento em outros locais, Senhor, para poder continuar a sua vida, que eles sejam envolvidos com muito carinho. Que todos aqueles, Senhor, que têm o poder de decisão, que hajam com muito amor, com entendimento, com a razão, deixando de lado as ignorâncias, as violências, e possam observar esses companheiros como irmãos necessitados. Que sejam todos envolvidos nesse grande abraço, Senhor. Por todas as casas espíritas, todos os templos, todas as igrejas, todos os locais em que se unam pessoas com boa vontade de auxiliar, Senhor, para que se transformem em sinaleiros na noite escura daqueles companheiros na estrada do caminho, que se perderam, que procuram a iluminação, que procurem o caminho correto, para que possamos servir como faroleiros para iluminar esse caminho. Por todos aqueles que governam o nosso planeta, Senhor, nos seus países, para que tomem as decisões corretas, sempre levando em consideração o bem-estar da humanidade. Por esse nosso país, o Brasil, Senhor, para que possamos transformá-lo numa pátria regeneradora, numa pátria de amor, para fazer valer, Senhor, aquilo que colocou Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que os nossos interesses, Senhor, eles sejam voltados para todos os que estão necessitados, para que possamos realmente nos tornarmos irmãos e auxiliar a construção de um mundo novo. Que essas energias envolvam com muito carinho o planeta Terra, para que seja fortalecido, para que essas energias negativas, essas trevas, Senhor, não envolvam o planeta, para que ele possa modificar, crescer, evoluir, e essa evolução nós iremos participar. Que assim seja, meu Pai. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente nós pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneça conosco toda a nossa semana, nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, e que aqui possamos retornar para a continuação desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, depois de terminada essa primeira parte do trabalho, vamos partir agora para a segunda parte, que é a aplicação dos passes. Então, aguarde a orientação, e assim nós vamos orientá-los e vamos aplicar o passe. Uma boa tarde a todos. Aos companheiros da internet, muito obrigado pela presença. Permaneçam conosco toda a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus.